Boa noite, bem-vindos à nossa live Be Expert. O que quer dizer, Sandro Afonso, Be Expert? Em inglês, né? Seja especialista. Seja especialista em quê, Sandro Afonso? Seja especialista em si mesmo. Porque nós acreditamos, Patrícia, bem-vinda, que se você e eu formos especialistas em nós mesmos, naturalmente, com bastante trabalho e autoconhecimento, a gente vai ser especialista no outro. E fazendo isso, a gente está pronto para viver em sociedade, né, para ser especialista com as pessoas, com o grupo os quais nós estamos inseridos. E falando em pessoas, hoje nós temos um expert. Esse expert eu conheço há mais de 10 anos. Se ele se lembrar da data, que acho que a memória dele é melhor que a minha nesse sentido de data, se ele se lembrar, ele vai dizer para nós. Eu vou contar rapidamente a história dele e dizer para você por que eu chamei e pedi para que esse expert acertasse a agenda dele, a qual ele não poderia participar hoje. Ele abriu mão, né, do jiu-jitsu, que ele é um treinador, um lutador, e ele abriu mão hoje do treino dele, o qual ele é bem disciplinado para participar da live. O que ele vai dar é o que ele já domina, ele é expert nisso, por isso que a gente chama os experts, né? Então é o seguinte, quando eu conheci Saulo, ele foi indicado para fazer o treinamento nosso aqui em Ribeirão Preto, e ele é de Aracaju. E o que aconteceu? Um amigo indicou, o que ele fez? Pegou o avião, veio para Ribeirão Preto fazer o treinamento. Olha que interessante. Ele saiu de Aracaju, empresário, deixou suas coisas lá e veio um final de semana fazer um workshop aqui em Ribeirão Preto. E aí me chamou a atenção. Falei, como pode? Algumas pessoas, às vezes, de Ribeirão Preto falam que não tem tempo. E essa pessoa sai de Aracaju e vem fazer um programa aqui em Ribeirão Preto. Aí, só ali eu já falei, esse cara é diferente, essa pessoa é diferente. E ele veio, se aprofundou, fez o treinamento no final de semana. Voltou para a cidade dele, começamos a conversar, o treinamento pegou bastante, ele usou bastante na vida pessoal e profissional. Aí um dia ele virou para mim e falou, Sandro, que tal trazer esse programa aqui para Aracaju? Eu falei, vamos embora. E aí ele montou alguns grupos de Aracaju e eu passei a ir para lá dar os treinamentos. Então olha a atitude dessa pessoa. Ele trabalha como programador, faz sites, faz programação, é uma pessoa super competente, profissional. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo mais profundamente, indo nos workshops de Aracaju, dos grupos que ele montou. Conheci a família dele, o irmão, o pai, a mãe, incrível. E pude conviver um pouco mais com essa pessoa. Depois, com o tempo, a gente foi fazendo outras coisas, eu fiquei um tempo sem ver. E a gente retomou agora o nosso contato esse ano, e batendo papo, me deu várias dicas sobre esse mundo digital, que ele domina muito mais do que eu, né? Até porque eu, até 4 meses atrás, eu era um analfabeto digital, né? Não sabia quase nada. Hoje eu aprendi bastante coisa já. E uma das dicas que ele me deu, ele falou, Sandro, você tem que começar a fazer live. E aí ele me deu essa dica, eu guardei e no momento certo eu estou aplicando, né? Que é a Be Expert. Então é isso. Esse é o nosso convidado. E ele vai falar sobre 3 dicas, né, as quais ele aplica no dia a dia dele. Então é isso. Saulo, você está com problema de conexão, eu vou tocando a vida aqui. Na hora que você solicitar, eu te chamo de novo. Gente, nós vamos agora, a partir de hoje, você vai fazer uma sequência de lives. Como assim sequência de lives? Serão 4 lives seguidas falando sobre um tema incrível, que é um tema que não foi inventado por mim, nem para minha empresa. Eu trabalho, para quem não me conhece, meu nome é Sandro Afonso, eu trabalho na área de treinamentos, né? Trabalho há 20 anos, em fevereiro agora fará 20 anos. E eu trabalho nessa área. Saulo, você solicitou, mas eu não estou vendo aqui. Isso, sai e entra de novo. E aí essas competências essenciais, eu as conheci há 20 anos, quando eu fui trainer pela multinacional Carnegie Associates. Me formei como treinador lá, há 20 anos atrás. Quase 20 anos, né? E passei a dar treinamentos. E esses programas são presenciais, eles não são online. Esse programa do Be Expert, o Salão voltou. E esse programa do Be Expert que eu estou dizendo agora, que essa sequência de lives que a gente vai começar a fazer, começando hoje, né? São 12 competências essenciais. Hoje nós vamos tratar de 3 competências nessa primeira live. Primeira competência, autoconfiança. A segunda, comunicação eficaz. E a terceira, relações humanas. São essas 3 competências que nós vamos trabalhar nessa primeira live. E nas próximas 3 lives, né, na verdade, vamos trabalhar 3 competências em cada live do Be Expert. E é isso que nós vamos fazer. Então agora, eu gostaria, Saulo, você está me ouvindo bem aí, campeão? Sim, tranquilo.
Falei um pouco sobre o Saulo. Agora, Saulo, por favor, aliás, primeiramente, obrigado por acertar a sua agenda, por estar com a gente aqui, por dar essa oportunidade, né? Como eu falei para o pessoal, a gente convida um expert por semana, né? Semana passada convidamos um expert fantástico em network. Ele só conseguiu se conectar depois da live, mesmo assim eu gravei a entrevista com ele. Depois de gravado eu editei e coloquei no nosso canal do YouTube, quem quiser saber sobre network. Ele tem muita propriedade para falar sobre isso. Tem um sistema chamado Café Empreendedor em mais de 6 cidades na região. Então você entra lá no meu canal do YouTube, Samuel, e assista a live com ele. É o mesmo que eu vou fazer com esse expert que é o Saulo. Saulo, obrigado por ter acertado a sua agenda. Muito obrigado mesmo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, para a gente conhecer profissionalmente. Eu já conheço, mas o pessoal daqui, né, que me segue e tal, todo mundo conhece. Fala um pouco sobre você e depois você vai dizer as suas 3 dicas poderosas, né, voltadas à autoconfiança, relações humanas e comunicação eficaz. As 3 melhores dicas para poder viver na vida pessoal e profissional, né? Então vamos lá. E depois, cada dica que você der, eu vou fazendo alguns links, beleza? Vamos lá, Saulo, com você. Então, como você já conhece, né? Comecei lá há bastante tempo, né? Com pequenas empresas, né? Tive pequenas empresas, fiz bastante coisa, né? No segmento, o que eu mais me encontrei foi no segmento de cosmético, bem diferente do que eu faço hoje, né? E, pô, sou ainda apaixonado pelo segmento de cosmético, mas devido a algumas problemáticas, né? Me deparei com uma situação onde eu tive que, digamos assim, me pautar na realidade. Então, tinha minha formação de programador, né? Eu sou programador, sou analista de sistema formado desde 2010. E foi como eu disse, me deparei com a situação, digo, ó, agora não dá, né? Agora a circunstância mudou, né? E vou encarar, né, algo que eu tinha me formado, mas nem pensava em atuar. E aí entrei nessa nova empreitada, né, como programador, trabalhei em algumas empresas, trabalhei com algumas com agências de publicidade, né, fazendo, como você falou bem, site, né. Apesar de minha carreira sempre foi mais back-end, né, na programação existe o front-end e o back-end, né. O front-end, digamos aqui, é tudo aquilo que a gente vê, né, o layout, a página, os botões, né, aquilo fica no back-end, né, ou fica no front-end, na parte de frente, né, na parte que as pessoas veem. O back-end é onde é o lado negro da história, né? É o que fica tudo por trás daquilo, é o que faz todo o processo para aquilo acontecer, né? Então a gente programador diz que é onde ficam as gambiarras, né? Então assim, e hoje eu trabalho, né? Voltando à minha circunstância, né? Lá da minha adolescência, né? Trabalhei com meu pai, história de contabilidade. Foi que ele me convidou e disse, velho, chegou um momento, o escritório cresceu e eu preciso contratar um programador. Você conhece algum? Aí não teve como, né? Tive que voltar para lá. Hoje eu sou responsável pelo TI lá e faço algumas aplicações voltadas na integração cliente-escritório, né? Então nós temos um programa, né, que nós pagamos, né, lá há bastante tempo. Eu não desenvolvi programa de contabilidade, não foi isso. Porém, eu faço a integração, levando soluções, trazendo as informações do cliente direto para a contabilidade. Trazendo, assim, agilidade e confiabilidade, né? Quanto menos passar pelas mãos humanas, mais confiável a informação é, né? Incrível. Então é isso. Eu conheço o Sandro, cara, eu não me recordo a data, eu acho que você tem uma memória melhor do que a minha, mas tem mais de 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos. E a gente conheceu, cara, treinamento, você sabe, eu já falei isso diversas vezes, está enjoado de saber disso, treinamento fantástico que eu fiz. Foi um treinamento que eu posso dizer que mudou a minha vida, né? Você entender, né, sobre os vícios emocionais, para mim foi assim engrandecedor, porque eu até vi um dia desses o Ítalo Massili, né, um cara que eu acompanho muito, e ele falou uma coisa que eu digo, pô, velho, isso aí o Sandrão já me ensinou há bastante tempo aí, né? Ele falou assim, que os vícios,
E as virtudes, elas são da mesma matéria, né? E o que é que isso quer dizer? Por exemplo, a inveja. A inveja, ela pode ser uma coisa ruim, né? Você invejar alguém, você falar mal de alguém, em detrimento da inveja. Como a inveja pode ser uma coisa boa. Como? Você projetar o que você quer agora para aquilo que a pessoa já é hoje. Ou seja, isso chama, tecnicamente, você não pode falar melhor do que eu, chama de emulação, né? Você emular, né, aquele sentimento e conduzir para algo bom, né? Isso aí o Sam pode falar melhor do que eu. Só quando ele falou isso, eu digo, véio, isso aí eu já sabia. Ó, o Cano tá falando aí que acho que foi em 2008 que eu fui fazer o curso lá. 11 então, anos. 2008 tem 11 anos, né? Logo faz 12. Já é um uísque bom. É um uísque bom. E é isso mesmo, cara. E Saulo, cara, essa história, né? E quando eu falei que precisa de muita atitude para poder sair de um outro estado, como Aracaju, e vir fazer Ribeirão Preto um treinamento, porque um amigo falou para você que era bom. E quando você falou que viria, eu achei incrível. Eu já comentei no início, né? Como alguém pode sair de outro estado e vir fazer um treinamento? Muita gente faz isso, mas é incrível que eu conheço muitas pessoas também que não saem das suas casas, da própria cidade, para fazer um treinamento. Tudo bem, tudo certo, nada errado com isso. Mas o fato de você vir você é uma pessoa de atitude, né? E te conhecendo, eu sei que você tem muitas dicas poderosas. Eu sei disso, que você já faz. Não são dicas que você vai buscar em algum lugar para falar que faz. Por isso que eu sei que você é um expert, né? E uma das dicas que eu sei que você tem é a atitude, né? Essa atitude positiva diante dos desafios. Eu acompanhei você na formação da sua empresa, depois na mudança de negócio, todos os desafios. Isso é atitude, né? Então eu queria que a primeira dica que você desse para nós, né? Vão ter 3, né? Então a gente vai aprofundar. Eu gosto de mergulhar. Vamos embora. Né? Trabalhar na superficialidade, né? Então é melhor ler um bom livro 10 vezes do que 10 livros ruins, né? Então, na primeira dica sobre atitude, no que diz respeito às nossas 12 competências, vamos falar nas próximas lives. Hoje falaremos sobre 4 competências, 3 competências, aliás. E a primeira é autoconfiança. Conta para nós como a autoconfiança ajudou você a implantar um negócio incrível em 3 cidades, e você foi para também Salvador e tudo mais. E depois você fazer a mudança de modelo de negócio para adequar ao negócio da família. Como que a autoconfiança te ajudou, Saulão? Primeira dica, brother. É aquela coisa, né? A autoconfiança, se você não tem autoconfiança, você não consegue vender nada. Você não consegue nem se convencer, né? Já ouviu aquela história de uma pessoa, né? Às vezes a pessoa fala, eu não sei vender, ou tenta vender e não consegue. O primeiro problema que vem na minha cabeça é a autoconfiança. Porque se você não consegue nem acreditar naquilo que você está falando, meu amigo, já era, né? Você não consegue, como é que você vai passar a credibilidade para a pessoa, né? Então, assim, a autoconfiança é fundamental, né? Você acreditar no seu potencial. Porém, é o seguinte, só tem autoconfiança quem tem competência no que está fazendo. Então, para você, o passo anterior à confiança é você se pautar de conhecimento. Você ir atrás de conhecimento, você se pautar do curso que você faz, você se pautar de treinamento, de técnicas, de você estar testando ali, né? No meu caso é muito prático, a programação é muito prática. Então, Saulo, você consegue me dar um aplicativo de celular? Consigo, vou fazer o treinamento específico para aquilo e vou conseguir fazer. Entende? Então, assim, não importa, eu sempre falei isso. Meu amigo, se alguém no mundo conseguiu fazer algo, eu posso até demorar mais que ele, mas eu vou lá e consigo também. Né? Então, não tem jeito. Né? Ele não é melhor do que eu, nem eu sou melhor do que ele. Né? Porém, ele pode até ter chegado mais rápido, mas eu vou fazer a mesma caminhada, eu vou chegar lá, de algum jeito. Então, o que eu tenho que falar de confiança é isso, cara. Confiança, meu amigo, é você se pautar de conhecimento, certo? Você tá...
não se limitar a isso, né? Você não ficar limitado porque eu não sei fazer isso, e agora? É onde vem os temores, né? Vem os temores, você... E agora? Será que vai dar certo? Aí não tem confiança que segure, pô. Entendeu? Não tem confiança que segure você. Você não consegue ter a base sólida. Então é conhecimento, você buscar seu conhecimento, ir para cima. Uma coisa que eu aprendi, eu não sei se eu estou falando na hora errada, eu aprendi com um amigo, eu estava até esse final de semana com ele, num show que teve aqui de Jorge Mateus, e o cara é fantástico. Uma vez ele me falou uma coisa que, tecnicamente, que ele vai dizer, não está em livro, na realidade vai na contramão, mas funcionou para mim. Que é o seguinte, ele disse: Saulo, sabe uma coisa, eu não tenho mais prioridade na minha vida, eu não tenho mais, no meu dia a dia, eu não tenho mais prioridade. Como assim, cara? Não tem prioridade? Ele porque agora tudo virou urgente. Eu agora faço tudo urgente. Tudo meu urgente. Tenho que entregar um currículo. Então, ele é professor, né, de faculdade. Tem que entregar um currículo. Manda pro meu e-mail. Não, meu amigo, eu mando pro e-mail e vou lá entregar o cara. Então, assim, tudo pra mim é urgente. É pra hoje, é pra ontem, e eu faço. E aí eu comecei a implantar isso comigo também, né? Porque você sabe, né, meu perfil lá de personalidade, né? A procrastinação, né, de vez em quando me coloca em situações, né? Você sabe disso. E aí eu comecei a adotar isso. Eu digo, meu amigo, não quer saber de onde? Eu não vou ter negócio de prioridade, não. Não vou fazer tudo, é urgente, meu. O problema apareceu hoje, eu tenho que resolver hoje. E assim eu vou levando, cara. E assim eu vou levando. Show de bola. Eu vou fazer só uma observação para que a gente aprofunde e mergulhe mais. Então vamos lá. Olha que interessante. Harvard fez uma pesquisa há 25 anos. Há 25 anos. Eles queriam saber por que algumas pessoas tinham sucesso e outras não. E aí, depois disso, se espalhou no mundo. Hoje você consegue ver na internet. É um triângulo assim, né? Que é o chá. Conhecimento, atitude e habilidade. A base do triângulo. Conhecimento, atitude e habilidade aqui em cima. Né? E aí eu já aplico isso quando eu fiz, né, o processo de formação como trainer pela Carnegie Associates, a gente já vem aplicando. E eu fiz um estudo com as pessoas também, fora da Universidade de Harvard, que fez o estudo, eu fiz nas minhas turmas de treinamento, que foram muitas pessoas. Então todas as sessões eu faço, ou palestras, esse chá, e faço a pesquisa em loco. Eu vou contextualizar o que o Saulo está dizendo agora. E Harvard fez sucesso para saber por que algumas pessoas tinham sucesso, e outras fez a pesquisa, porque algumas pessoas tinham sucesso e outras não. E colheram um monte de informações, um monte. Descobriram o seguinte, que a base do triângulo é conhecimento, sim. Para se empreender em algo, fazer algo, ou algo que você queira fazer, desde para fazer uma comida, um pão, ou para empreender um negócio, precisa de conhecimento. Agora, tem gente que não busca conhecimento. Aí depois em cima tem a atitude, e depois aqui tem a habilidade. Então olha que interessante o ciclo do autodesenvolvimento. Para a pessoa adquirir habilidade, que é o que todos nós queremos quando a gente vai empreender em algo, a gente tem que ter atitude para buscar o conhecimento. É o que o Saulo falou com muita propriedade. Se eu não sei fazer isso, alguém faz, por que eu não posso fazer? Então ele vai lá com atitude, busca o conhecimento, e aí só isso basta? Não. Como que ele vai ter habilidade? Fazendo e errando. Só que a gente interage mal com o erro. A gente quer acertar de cara. Então as pessoas de sucesso, elas querem errar porque é com o erro que elas aprendem. E depois não é o erro que faz a pessoa ser diferente, é como ela reage diante daquele erro, né? Então isso mostra bastante autoconfiança, quando você falou, Salão, que achei incrível. Se a pessoa não confia nela mesma, ela não vai conseguir vender nada. Sandro, mas eu não sou vendedor. Quem não é? Um dia conversando com o Saulo, a gente bateu um papo, tive em Aracaju final do ano passado, né, Saulão? Que a gente... Foi? Sim. Final do ano passado. E a gente conversando, Sim. e batemos vamos jantar juntos, né, e tudo mais. E a gente falando sobre a autoconfiança e as pessoas que não confiam. É vendedor, né? Todos somos vendedores. O Saulo falou assim para mim uma coisa, talvez você se lembre, estava no saguão do hotel, acho que foi na beira-mar ali, enfim. E você disse assim, até um médico é vendedor, né? Professor é vendedor. Todo mundo vende. Mas eu não sei vender. Não existe isso. Todo mundo vende. O grande problema qual é? Não tem faculdade de vendas. E aí dizia o que antigamente pra gente, Saulão? Tá desempregado? Arruma um biquinho com vendas. Não é? E o bom vendedor, nunca falta dinheiro no bolso do bom vendedor. Não é verdade?
ele Sim. se vira, vende, qualquer coisa ele vende, porque ele conheceu o que significa autoconfiança. Ele não é empresário, mas ele está desempregado sempre que ele acorda, porque ele não sabe o quanto vai vender. E ele acredita naquilo, e ele vai, autoconfiança, né? E aí, Saulão, pegando um gancho, cara, outra dica sua. Hoje eu vou aproveitar muito de você, meu amigo. Hoje eu Bora. vou as suas melhores. Então, a primeira, fazendo um resumo, a primeira competência essencial que a gente aplica no programa Be Expert presencial de 12 semanas, a primeira é a autoconfiança. O Saulo deu essas dicas dele, a gente aprofundou e contextualizei. E agora eu vou para a segunda competência essencial. Vamos embora. Comunicação eficaz. O que você quer dizer para nós, Saulão, sobre comunicação eficaz? Você, né? Comunicação é algo que eu aprendi muito com o Sandro, né? Tecnicamente, não sei muito, porém, comunicação é você se fazendo entender, né? Então, obviamente, se você está num ambiente... E outra, você não fala com sua esposa como você fala com sua mãe. Você não fala com sua mãe como você fala com um empresário numa reunião. Você não fala com o empresário como você fala com um funcionário. Você não fala com o funcionário como você fala com um frentista de posto. Então, você se moldar ao ambiente que você está, certo? Isso diz muito sobre... Isso lhe ajuda muito na sua comunicação, né? No que você fala, certo? Como você se expressa. Até a tonalidade de voz, eu aprendi muito com o Sandro isso, né? Hoje, Sandro, incrível isso, você falando hoje, agora eu tô aqui, eu tive que fazer uma ligação, algumas ligações, né? A problemática era, a gente tinha nós temos, né, uma empresa lá que são constituída de 13 médicos. 13 médicos. E você imagine, agora a gente tem que fazer uma alteração contratual. Dois saindo e dois entrando. Aí você imagine colher a assinatura de todo mundo e aquela confusão. E a menina responsável por isso, no mês passado, não conseguiu a assinatura de todo mundo. Ficou faltando um. E quando virou um mês agora, a Junta Comercial de Sergipe, eu acho que no Brasil, não sei, a galera de Sergipe, você precisa do certificado digital da pessoa física. E aí, como é que ela ia falar? Ela foi atrás de todo mundo. E aí ela veio atrás de mim. Só li agora. Eu digo, e agora, minha amiga? A gente tá aqui para resolver problema, né? Então vamos lá, vamos ligar para todo mundo. E aí eu lembrei muito de você. E como falar? Então eu montei lá um esquemazinho, né? As vantagens, né? Que ela estava adquirindo e fazer a certificação. Uma desvantagem, porque caso ela viesse me perguntar, eu estava preparado para dizer. E preço e tal. E aí eu falava assim, obviamente tinha todos os preços e tal, mas no caso deles, 50 teria que fazer a compra de 50 assinaturas, porque muitas vezes sai, volta, tal. Passo 2, validação. A validação desse tipo de certificado é 5 anos. Então, no caso deles, que não tem tempo, não vou fazer uma validação de 1 ano, que era até mais barato. Mas aí, como vender isso, né? E aí encarei, né? Fui ligar pro pessoal e, daquele jeito, né? A gente conseguiu um convênio com a Absolute, que são 5 anos, validação, custa R$150. Inclusive, a gente conseguiu que a pessoa vá até você validar. Na realidade, isso está incluso no preço, né? Mas você acaba fazendo. Desculpa, cara, uma amiga minha. Então você acaba... como se comunicar, por exemplo, a menina quando ligou da outra vez, os caras não queriam nem... E eu falei isso pra ela hoje, qual é que eu aprendi pra você? Você já fala foita, pô. Você já liga pra pessoa, você já deixa a pessoa, você ficar nervosa, a pessoa fica nervosa. E por isso que não dá. Ela passou 2 dias pra conseguir hoje numa tarde. Mas por quê? Comunicação eficaz, né? Falando que a pessoa interessa. O que interessa ouvir? Não interessa certas coisas. Então vamos lá, vamos embora, vamos fazer. É melhor por causa disso, daquilo outro. Você vai ter uma validação de 5 anos. Nós conseguimos um convênio, a pessoa vai até você. Também não deixava respirar muito, né?
aquela história, né? Me dá o dia, me dá a hora, né? Qual o dia melhor para você, segunda ou terça-feira, né? Dando opções. Tudo eu aprendi com quem? Um mestre. Então, pô, uma tarde a gente conseguiu. Então, comunicação eficaz é isso, cara. Comunicação eficaz eu não sei tecnicamente, eu não sei a definição de muita coisa, né? Eu não estudo muito isso, né? Eu faço, simplesmente faço por quê? Porque eu aprendi com os melhores. Legal. Legal. Então, isso é incrível. Deixa eu fazer uma observação que eu não posso deixar passar essa. Sei que você tem muito mais, bala. Porque senão eu não consigo fazer os links, porque você passou muito conteúdo agora, achei incrível. Manda bala. Definição é se fazer entender. É impressionante. A gente já conversou muito sobre isso e você deu a melhor definição sobre comunicação eficaz, né? Eu trabalho com isso há muitos anos, né? Obviamente e tal. E é difícil falar sobre comunicação. É ter um emissor, um receptor, depois tem feedback. Tudo isso são técnicas, são bons. É bom, super bom. Né? O filtro e tudo mais. Você vê na internet, isso é informação, né? Feedback positivo, negativo e positivo, né? Tem... e é como dar feedback, enfim. Mas você definiu muito claramente, comunicação, se fazer entender. Agora, esse exemplo que você deu, eu acho, cara, são exemplos coloquiais, Saulão, por isso que eu te admiro, sua atitude. Você não fala com a sua mãe igual fala com a sua esposa, nem com o seu filho, nem com o seu cliente. Esse é o lance da live. É uma live não é só de informação, porque era da informação já era, nós temos ela na ponta do dedo, né? Então, estamos na era experiencial, então esses cases aí que você está dando são incríveis. E de fato e quando a gente pega vários clientes, de várias formas, de vários jeitos de ser, você precisa ser um expert em comportamento, fazer um programa como esse? Sim, que bom que se você fizer, mas se você não fizer também, dá para ser um bom comunicador. Se eu, de fato, conhecer a outra pessoa, não é verdade? Se eu conheço a outra pessoa, for o mínimo possível. Então, se comunicar-se não é só falar bem, é ouvir mais do que falar, não é não? Então, eu tenho que saber fazer perguntas. Um dos maiores comunicadores do mundo, e certamente do Brasil, que é Silvio Santos, repare que Silvio Santos faz mais perguntas do que fala. Oi, de onde você vem? Oi, quem é você? Você tem filho? E bababá, o que você vai fazer com o dinheiro? E bababá. Ele faz um monte de perguntas. E ele virou um comunicador popular, Silvio Santos, porque ele sabe fazer perguntas. Então, comunicação, mais do que as técnicas que são fundamentais, mas de forma muito mais simples, é fazer perguntas. E aí, quando você falou assim, né, da autoconfiança, olha o link que dá para fazer, né? Para fazer perguntas, eu tenho que ser confiante, não é? E ser eficaz. Porque quando eu faço pergunta, eu trago o outro para o compromisso. A comunicação fica mais eficaz, né? Ela se casa, né? Então, é incrível, Salão, como você explicou isso de forma simples. E é como eu falei, por exemplo, uma coisa simples como ver lá o pessoal, os sócios, né, assinar um contrato, fazer um certificado digital. A primeira coisa é fazendo um link lá na confiança, né, que eu falei, você tem que buscar conhecimento. Então, assim, primeiro eu fui saber sobre o certificado, quais eram as opções, fiz minhas anotações, minhas estratégias, o que eu ia falar. Outra coisa da comunicação, não dá informação demais. A informação tem que ser necessária, mas informação demais atrapalha, entendeu? A pessoa tem que tomar várias decisões, entendeu? Eu tenho um certificado A, B, C, D, E. Meu amigo, eu tenho... Não servia o C, D e E. Só serviu o A e o B. Então vamos falar o A e o B. Acabou, vamos resumir e vamos embora, entendeu? Então isso é comunicação. E isso aí eu aprendi com você, meu amigo. Isso aí eu aprendi com você e uso até hoje. Às vezes eu fico dando risada. Às vezes eu utilizo as coisas que eu aprendi com você e aí eu fico depois dando risada. E, pô, aí o Sandrão aí é Sandro aí. Funciona, cara. E sabe que eu fiz um projeto, Saulão, de visitar meus primeiros clientes de treinamento, né? E comecei a fazer isso em Ribeirão e fui para Jabuticabal, que foi a primeira franquia que eu tive há 19 anos, né? E eu comecei a visitar esses clientes mais antigos, de 18 anos. Pegar o carro, sair de Ribeirão Preto, ir para Jabuticabal, marcar a visita e conversar com os meus clientes, só conversar. Perguntar, e aí, como é que você está? Ô, Sam, tudo bem? Conversando, papapá. Impressionante como eles fizeram um upgrade. Eu não sabia, experiencialmente,
Sabia como programa que existe há mais de 100 anos que eu trabalhei nessa multinacional, mas os meus grupos de 20 anos para cá, eu percebi uma coisa, que a duração dos conceitos aplicados, porque o programa é vivencial, não é só teórico, né? Então a pessoa tem a oportunidade de aplicar. E eu só fiz perguntas para todos eles e falei muito pouco sobre mim. Os feedbacks foram incríveis. Sandrão, você continua bom de conversa, hein? Um bom comunicador. E eu vim embora, cada vez que eu vou para lá e volto viajando, é pertinho de Ribeirão, 60 quilômetros. Eu falo, como pode, se eu falei 10%, eu ouvi 90%. Então a comunicação consiste no quê? Falar, fazer perguntas e ouvir mais do que fala. Só que a gente não foi treinado para isso nessa aula. A gente foi treinado para falar mais. Né? E eu cometo esse pecado várias vezes. Passei a melhorar com os treinamentos, né? Com o seu treinamento, né? Com suas dicas, né? E sou agraciado com a sua amizade, porque isso conta muito na minha vida pessoal. E, pô, coisa dica, como você falou lá no salão do hotel, toda vez que a gente se encontra, a gente vai até de madrugada conversando, conversa fora, né? E cada conversa dessa é um... Lembra da enciclopédia? Pô, esse homem aí é uma enciclopédia. Incrível, né, cara? É impressionante. Gente, um dia falaram assim, Saulão, uma pessoa falou pra mim, Sandro, cara, quando você tá com alguém, você tá 100% ali, como é que você aguenta? Eu falo, como assim, como é que eu aguento? Porque eu sou conhecido, para quem, né, me conhece mais tempo e tal, que eu me conecto mesmo. Tô conversando com alguém e o mundo para naquele momento. Se tiver que fazer outra coisa, eu peço licença, obviamente, vou fazer. Mas eu não acredito em atenção 90%. Eu, particularmente, não acredito. E no começo, cara, da minha carreira, eu me decepcionava, porque não era recíproco, não tinha reciprocidade. Quando eu começava a falar, as pessoas não ouviam, elas queriam falar só sobre elas. Aí caiu uma ficha. Eu falei, opa, se eu falo de mim, eu perco a audiência. Eu tenho que falar do outro, o outro tem que falar. Fale o que interessa a outra pessoa. Isso é ser um comunicador. E ouça atentamente com sinceridade. Cara, é um conceito que eu vi, eu pus o nome nele, né? Mas é um conceito chamado head down, ou seja, síndrome da cabeça baixa. A gente anda muito assim hoje, né? E a gente não conversa mais direito com as pessoas. E a gente não ouve. Cara, eu acho isso incrível. Por exemplo, você está ouvindo alguém, conversando com alguém. Quando chega a sua vez de falar, a pessoa não presta atenção. Ela não ouve. O que acontece com o emissor? Ele fala assim, putz, cara, não adianta, né? É ruim conversar com essa pessoa. É claro, cada um quer falar sobre si. Mas quando há troca, né, Saulo, falando agora sobre o nosso relacionamento de parceria, e depois virou amizade, né? E até hoje, sou muito grato pela sua amizade, de verdade, de coração, acho você um cara incrível. Tem troca nos nossos bate-papos. Eu falo, você ouve, você fala, eu ouço, e aí fica legal. Mas a maioria não. Então, o que eu entendi? Fazendo um resumo. Sandrão, relaxe, cara. Relaxe. Por que você quer a atenção do outro? Dê atenção você para ele. Por que existe discussão na comunicação? Quando os dois querem a mesma coisa, não é? Os dois querem atenção, então tem o cabo de guerra emocional, né? O marido puxa para lá, a mulher puxa para cá. Aí puxa para lá, ou qualquer outra pessoa, né? E aí um ouve o outro. As pessoas não ouvem mais, elas querem falar. Que incrível isso, né? E todos nós temos a necessidade de ter uma saída de energia. E uma delas é através da oralidade, psicologicamente falando, comportamental falando, né? Como terapeuta comportamental, que é a minha área. A gente tem essa válvula de saída que é a comunicação. É uma carga oral que se chama, né? E como é que eu sanei isso? Dando os treinamentos. Só que mesmo nos treinamentos, eu incito que as pessoas participem. E aí, Saulão, eu vou passar esse gancho para a terceira competência essencial. Resumindo, então, para quem chegou agora, são 3 competências essenciais que nós estamos tratando hoje. Competências essas que são 12 essenciais. Nós vamos tratar durante 4 lives, essa é a primeira, 3 competências em cada live. As 3 que nós estamos tratando hoje. A primeira, autoconfiança. O Saulo deu dicas poderosas. Eu vou editar essa live e ela vai ficar disponível tanto na rede do Saulo, né, que vai fazer essa gentileza, obrigado do Saulo,
quanto no canal do YouTube nosso. Então essa entrevista você vai poder, vou fatiar depois, e você vai poder assistir no nosso canal. Então o Saulo deu dicas poderosas sobre autoconfiança, baseado na sua vida. O Saulo não é professor. O Saulo é experimentado pela vida. E um cara sincero, converse com ele que você vai ver que ele é sincero. Não faz curva, conversa com o Saulo. Ele fala o que tem que ser falado. Com delicadeza, né, obviamente, com cuidado, mas ele fala. Então é legal conviver com pessoas assim, não tem muita surpresa, né? A segunda dica que o Saulo falou para nós sobre comunicação eficaz, que é o que nós acabamos de falar agora. Agora a terceira, Saulo, vou explorar, fazer um download da sua mente aí. Vamos lá. O terceiro assunto sobre relações humanas. Essa dá para fazer 554 lives, né? Eu deixei ela, né, por terceiro, porque temos um tempo ainda para live, então nessa nós vamos aprofundar e mergulhar e não desnorte. Gostaria de mergulhar agora nas relações humanas com um tubo de oxigênio, que a gente possa despressurizar, se for o caso voltar um pouquinho e respirar nessa metáfora, né, para que a gente aprofunde nas relações humanas. Dicas para nós, Saulão, baseado na sua experiência como um expert em tudo que você faz. Quais são as dicas que você dá sobre relações humanas para nós? Facinho essa daí. Essa daí é tranquilo. Cara, é aquilo. Eu acho que é clichê até falar isso, mas é a mais pura verdade. Não faça pro outro aquilo que você não quer para você, né? Então, assim, relações humanas, né? Você tem uma boa relação. Né? Relações humanas, né? Tem um mar de coisa aí, mas você tem uma boa relação com alguém, quer dizer, você tem que ser ético, pô. Você tem que ser ético com essa relação. E o que é ser ético? Não faça pro outro o que você não quer para si. Entendeu? Então, assim, como o Sandro falou, pô, o Saulo é muito sincero, sou mesmo. Sou muito sincero porque, assim, eu odeio falta de sinceridade. Quer falar? Vem, fala, acabou, tá tudo certo, não tem rancor, não tem, tá tranquilo, né? Então, é isso. Tá aí um amigo, porra, muito querido também, que acabou de entrar na live, o Beto, porra, treinei com ele jiu-jitsu, o cara é hoje meu compadre, acabou de entrar na live aí, e ele sabe, a gente tem uma amizade de bastante tempo, ele sabe que a sinceridade em mim reina. Ele, coisas, às vezes ele chega pra mim e fala, pô, só vou perguntar porque eu sei que você vai falar. Porque não é coisa de amigo, entendeu? Porque amigo, às vezes, pô, aí tira o pé, né, pra não falar pro cara. E ele fala o contrário, ele diz, meu, vou lhe perguntar porque eu sei que você vai falar, né? E eu acho que é isso, pô. Eu gostaria de receber também. E eu recebo, por exemplo, dele, recebo do Sandro, da mesma moeda. Se eu perguntar uma coisa ao Sandro e eu tiver errado nessa pergunta, o Sandro vai falar para mim, meu, você tá errado. Não é assim. Faz desse jeito, né? Então, assim, eu tenho muito isso. E alguns gostam, outros não. Claro, nós somos humanos, né? Nós temos características boas e ruins. E às vezes uma característica dessa, para mim, é boa, mas para o outro é ruim, né? E é isso, cara. Importante, né? Relações humanas, entrando nas relações humanas. Importante no mundo dos negócios, né? A gente tá falando de negócio. O network hoje não, sempre foi a maior ferramenta, né? Para um empreendedor, para quem quer fazer negócio, é network. E para isso você precisa ter relações, né? E não é uma relação fria, pô. Eu não sei, cara, é uma dificuldade que eu tenho, né? Mas é uma característica que eu também gosto. Eu não consigo ter uma relação fria com alguém. Quando alguém vem, traz uma empresa para mim, por exemplo, quando era para fazer um site, né? Pô, eu me envolvo naquilo ali. Pô. Eu quero fazer o melhor site para a pessoa, entendeu? Eu me envolvo hoje, quando trabalho lá na empresa do meu pai, contabilidade, como eu já expliquei aqui. Quando alguém leva uma empresa para lá, ou as empresas que estão lá, meu amigo, eu fico ali, eu quero que dê resultado. Eu fico, quando dá a contabilidade lá, que a contabilidade não está muito boa, mas eu fico agoniado, eu fico triste ali. Eu não acompanho muito a contabilidade, porque não é minha área, né? Meu irmão que é contador, meu pai que é contador. Como eu falei, eu sou da parte de TI. Mas muitas vezes eu acompanho empresas antigas. Pô, tem empresa lá de 40 anos, entendeu? Tem empresa lá de 20 anos, né? Que às vezes passa por uma dificuldade e outra. Eu também fico doente junto. Parece que é meu dinheiro que tá ali. Mas é porque eu não tenho uma relação fria com as pessoas, entendeu?
Eu não consigo ter isso. Eu não consigo ter um toma lá da cá, entendeu? Não é tomar lá da cá. Não é, cara, eu só vou fazer, né? Eu só vou agir certo se ele agir certo. Eu me entrego. E assim vem também as frustrações, assim vem, né, os problemas que a gente sabe, como eu acabei de dizer, né? Nós somos seres humanos, na realidade, nós somos um poço de vícios, né? Todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui é. Então, às vezes, a gente julga os vícios do outro como algo pior do que o nosso. Ah, não é tão vaidoso. E você que é tão orgulhoso? Grande, né? Grande caquinha tu é, né? Você é orgulhoso e o cara lá é vaidoso. Qual o problema nisso? Ô, Saulão, deixa eu pegar esse gancho. Pode deixar passar. Essa eu não posso deixar passar. Tá. Ó, segura essa. Daqui a pouco eu vou fazer um gancho para não esquecer que eu vou mergulhar no que você disse aí. Como lidar com pessoas difíceis, tá? Então segura essa onda aí, daqui a pouco você vai dizer para nós como lidar com pessoas difíceis. Agora, olha que interessante que você falou. Eu vi uma frase, não sei aonde hoje, muita informação, né? Que por que eu critico as pessoas que erram diferente de mim? Por que eu critico as pessoas que erram diferente de mim? Ou pecam diferente de mim, numa questão mais religiosa, né? Eu quero tirar o cisco do olho do outro e não tirar o galho do meu. E, cara, e tem uma metáfora que eu acho incrível, muita gente conhece, de uma pessoa que olhava para fora através de uma vidraça e ela olhava a roupa suja do vizinho e falava para o marido: olha aquilo, amor, que mulher porca. Sempre que ela lava a roupa, ela estende, olha que lençol branco, mas de um lado está todo sujo, de marrom. Por que ela não tira aquela mancha? E passou um tempão. Era época de frio. Aí fez um calor, o marido foi abrir a janela e falou: amor, eu vou dar uma limpada nessa vidraça. Limpou a vidraça. Depois a mulher continuou lavando o lençol. E o lençol ficou limpo. E a mulher falou assim: amor, venha ver, venha ver. Ela conseguiu tirar a mancha do lençol? O marido falou: não, meu amor, eu que limpei nossa vidraça. Incrível. Então a ótica de como eu vejo, né? Veja, nós somos treinados para criticar, porque nós somos criados à base de crítica. De 0 a 8 anos ouvimos em torno de 100 mil críticas. Então a gente conhece muito o outro através dos defeitos que o outro apresenta. Mindset através de defeito. Como mudar esse mindset e ver as qualidades do outro? Sandro, mas eles têm defeitos, é que você não convive com meu marido. Aí eu digo assim, né? Como são interessantes as pessoas das quais conhecemos pouco. Artistas de Hollywood. Convive com ele. Fica lá uma semaninha. Né? Minha sogra é chata, Sandro. Coloca um bode dentro da sua casa uma semana. Depois tu tira, vai ver como sua sogra é gente boa, não é? Então, como lidar com pessoas difíceis? Você pode dar aí uns cases para nós de pessoas difíceis que você lida hoje, clientes, lógico, você não vai dizer nomes, né? Mas clientes difíceis, você consegue contornar a situação? Como lidar com pessoas difíceis? Por favor, fala aí para nós. Cara, como lidar com pessoas difíceis é difícil, né? Porém, não é impossível, né? Então, assim, a primeira coisa, né, que eu faço hoje é dar sempre um passo atrás, né? E virar um observador. Porque às vezes, muitas vezes acontece de, por exemplo, tô lá no TI também, que anda falando, quer comer alguém, quer conhecer alguém, como um colher de sal junto, né? Pessoa, né? E é verdade, né? Né? Você quer conhecer alguém, você come um quilo de sal. Chama ele pra comer um quilo de sal lá. Aí você... Não se come num dia, né? Então, assim, mas voltando lá, o raciocínio. Então, pessoa difícil, né? Eu vou contar um case aqui. Tive um cliente, né? Cara problemático, né? E meu pai já tava... Para meu pai falar isso, já extrapolou. Ele disse: amigo, eu não tô nem ligando mais se ele vai ser cliente, se você vai entregar, né, no jargão da contabilidade, você entregar a empresa ao cara, você diz: velho, não vou fazer mais sua contabilidade. Tá aqui seus documentos, pode levar para outra pessoa e vai.
E meu pai, meu, não tô nem aí pra você vai entregar a empresa para ele, não sei. Se vira aí. E realmente é um cara difícil. Sabe aquele cara que assim, só quer os direitos, os deveres, nada? Ou seja, ele estava com alguns meses já inadimplente, mas a exigência era alta, né? A exigência é altíssima, né? Que é tudo no dia, que é tudo para ontem, é um enchimento de saco. As meninas, um dia teve lá, as meninas ficaram com medo, porque disse, meu, queria me bater aqui, o cara completamente difícil. E eu digo, meu, como é que eu vou cobrar esse cara? E vamos lá, vamos encarar, né? Eu vou ligar, tal, falei, mandei e-mail, né? Ficar documentado. Meu amigo, esse cara me ligou. Ele disse que eu estava extorquindo ele disse que eu estava extorquindo, que eu estava ameaçando. Não, amigo, não sei qual a definição que você tem de extorsão, mas não é essa, porque de fato há um débito, então não é uma extorsão, mas tudo bem. E aí fomos conversando e nos entendemos. Por quê? Primeira coisa, meu amigo, eu não fui bater de frente com ele. Primeiro eu escutei, né? Até porque sabe aquela situação, se o cara tá lá falando e você começa a falar, você só estressa e muitas vezes perde a razão, né? Quando você tá falando, você se altera e tal. Não, primeira coisa, deixa o cara falar, deixa ele ir lá, deixa, né? Às vezes já ouviu da síndrome do caminhão de lixo, né? Às vezes o cara tá com problema em casa, meu amigo, tá louco pra jogar, arrumar um caminhão de lixo pra jogar. Eu não fazer papel de caminhão de lixo de ninguém, meu amigo. Ele joga em quem ele quiser, não vai ser em mim. Então, meu, deixa ele falar, deixa acontecer. E aí você, né, como você faz muito bem isso, né? Eu tô aprendendo, né, a fazer, que é pegar os ganchos e ir soltando devagarinho no meio da conversa, amarrando a conversa. Às vezes, e gosto quando o cara fala muito, né? Quando a pessoa fala muito, que vai me dando mais gancho, né? E aí eu vou conseguindo amarrar, que daqui a pouco não tem mais argumento, né? Então, você argumentar, não é discutir, é argumentar, né? Então, assim, isso foi um case recente que aconteceu, né? O cara muito nervoso demais, sujeito até ignorante, né? No sentido de não ter mesmo conhecimento, né? E acaba por não poder argumentar, acaba discutindo e tal. E aí você vai levando e sabe aquela... Eu não sei se eu aprendi isso com você, mas tem uma situação, uma técnica que chama do 101%, né? Que você concorda 100% e discorda 1%, né? Então, muitas vezes eu faço isso. Eu digo, não, tudo bem, o senhor está correto, porém, vamos por aqui, né? Porém, isso aqui, vamos fazer desse jeito. E aí eu vou conduzindo a história, né? E aprender a conduzir uma conversa, né? É importante. Né? E olha que interessante. É muito interessante, Saulão, que você está falando, pegar um gancho aí que é fantástico. Eu senti, do jeito que você falou, eu te conheço, mas vamos dizer quem não te conhece, né, pessoalmente, dá um passo para trás, você falou. Cara, não vai para o embate, né? Mas por quê? Porque ele é um cliente, ele paga as minhas contas. E porque talvez ele tenha algo a dizer. E tem algo nesse meio que você falou aí, que eu acredito que deve ter uma pitadinha de compaixão, porque você não falou de forma pejorativa. Pô, o cara é um ignorante, é um idiota. Não, você falou assim, é ignorante, ele não tem conhecimento daquilo. Eu senti do lado de cá uma certa compaixão, tipo assim, veneno só funciona se eu tomar. Então, lidar com essa pessoa difícil, eu acredito que apareceram para mim, pelo menos, né? Não sei para as outras pessoas que estão participando, 3 ingredientes incríveis. O primeiro, você deixou ele descarregar, você ouviu, deu razão no que ele estava certo e depois tentou ir pontuando o que ele estava equivocado. Porque chegar para falar, você está enganado, por mais que ele esteja, ninguém quer ouvir essa palavra, né? E quando, Saulo? Outro gancho, vou aproveitar você agora. Outro gancho, quando uma pessoa chega para você e fala assim, Saulo, eu vou te fazer uma crítica construtiva. Eu sei que você tem um cascudo, né? No melhor sentido da palavra. Você filtra e você aceita. Você filtra. Mas a maioria das pessoas não aceita. Porque
a palavra crítica ela já não é bem-vinda, por mais que ela venha com uma rosa, né? E eu, particularmente, uso ponto a melhorar, né? E quando eu treino isso com as pessoas, eu tento mudar esse mindset, dizendo assim, olha, calma, você vai pontuar a pessoa, mas espere. Não é possível que essa pessoa que você quer pontuar não tenha uma qualidade. Então comece elogiando e depois coloque o ponto a melhorar. Porque se eu começar criticando, a pessoa fecha a mente, não adianta depois eu estrago, virou um furdunço, né? Então, vê se consegue achar outro case aí, ou da sua forma, que você lembrar, no sentido do seguinte, quando você precisa pontuar alguém, um vendedor seu, ou um funcionário, ou alguém do seu time, enfim, embora a gente já vá querendo criticar, né? Tem alguma, não é uma técnica, porque eu sei que você é mais vivencial do que técnico. Qual vivência você pode ilustrar no sentido de quando você vai dizer para a pessoa que ela tem um ponto a melhorar? Como que você faz isso na prática? Então, vou fazer o caminho inverso, tá? O que você falou de crítica construtiva. E, assim, eu sempre falei com meus funcionários, né? E tive uma reunião recentemente com alguns, né? Tava meu irmão presente, Lucas, você conhece o Luquinha, né? E aí, no meio lá da reunião, não sei qual foi, eu não lembro mais qual foi o tema, eu falei assim pros funcionários, eu digo, ó, uma coisa que eu não aceito aqui se chama crítica. Se a crítica vier, ela tem que ser construtiva. O que é uma crítica construtiva? Ó, temos um problema, né? O problema é esse, porém, tem essa e essa solução. Ou seja, não venha só me criticar, me traga duas soluções. Por que eu faço isso? E criticar é fácil, né? Como você falou, você olhar para o outro lá e dizer que aquilo, isso aí, nossa, na sua barba aí sei lá, tá muito branca. Tá. E eu faço o que com isso? Então me dá duas sugestões. Porque aí, sabe por quê? Geralmente quando a pessoa vai criticar, porém ela tem que trazer duas sugestões, ela começa a doer nela, né? Começa ela a dizer, ih, rapaz, a barba tá branca, mas, pô, velho, o que vai fazer? Vai pintar uma sugestão. E a outra, vai ficar mais novo? Não tem como. Então, é melhor não falar. Passa, entendeu? Mas, Saulo, mas você prefere que a pessoa não diga nada? Se não tiver o que dizer, é melhor não falar. Né? É melhor. Eu tô meio cansado, né? Eu conversando aqui, né? Naquele, quando você veio, a gente ficou conversando. Eu te falei uma coisa, eu tô muito cansado dessa historinha. Entendeu? Tô cansado pra caramba dessa historinha, né? Dessas críticas. Sabe aquele vizinho? Sabe aquele vizinho que, pô, você compra um carro, aí ele olha pro carro e fez, esse carro bebe muito esse carro. Não comprariam igual. Não. Vou contar um case aqui, vou mudar aqui. Dia desse, eu parei, né? Eu comprei uma moto agora, sabe? Você viu, né? E aí eu cheguei no Lava Jato, né? Aí o cara chegou assim, eu parei no Lava Jato, desci da moto, ele falou bem assim, quanto é? Eu já não recebo essas coisas bem, né, cara? Eu digo, não, amigo, não tô vendendo, não. Eu entendi a pergunta dele, mas pra tirar ele de tempo, eu digo, não, amigo, não tô vendendo ele. Não, tô perguntando quanto custa a moto. O cara tá insistindo, eu vou ter que responder, né? Diga, custa X. Meu, o cara vira pra mim, Santos, não acredito. O cara olha pra mim e faz, muito caro. Muito caro. Eu não compraria. Aí me veio logo na mente, né? Eu digo, eu ia responder. Se fosse em outra época, né? Se eu não tivesse o treinamento de Sandro Afonso, eu teria respondido. Ainda bem que eu não lhe perguntei, senão eu não teria comprado. Porém, eu fiz, agora eu sou uma pessoa educada, eu sou adestrado por Sandro Afonso, né? Eu não respondi. Fiquei na minha, eu digo, amigo, cada um tem seu mapa, né? Cada um sabe da sua circunstância, né? No caso, você não pagaria, mas eu paguei, né? Ainda bem que a marca Yamaha, né? Eu digo, ainda bem que a Yamaha pensa. Tem alguns clientes que pensam igual a mim, né? Senão estaria quebrada. E tirei menos, fiquei ali conversando com o cara. Aí o cara acabou lá. É o seguinte, cara, eu vou para fazer a emenda, né? Emendar o que tava falando lá.
Então você falou sobre a crítica e tal. Então, uma crítica injusta, muitas vezes, é um elogio disfarçado. Quem disse isso foi Dale Carnegie, a empresa que eu trabalhei, essa multinacional de treinamentos. Trabalhei 3 anos nessa empresa, né? E um dos princípios é o seguinte: uma crítica injusta, muitas vezes, é um elogio disfarçado. Já contei numa das lives o seguinte: o cara virou para mim e falou assim, ele tinha feito curso comigo já e voltou a fazer um outro programa, isso há uns 3 meses. Ele falou: Sandrão, essa barba, cara, você vai ser Papai Noel? Eu dei risada só, né? Pois é, eu falei, nunca deixei crescer a barba a primeira vez, e batendo papo, ele me zoando, né? Ele falou: Sandrão, mas essa barba, falou de novo, né? Eu falei: cara, minha barba, tudo bem, né? E aí, ele falou: cara, você não vai ficar bravo comigo? Eu falei: por que, cara, que eu vou ficar bravo com você? Eu tô criticando a sua barba, cara. Tira ela, você fica mais jovem, tá branco aqui, preto aqui, né? Eu falei: cara, sei lá, bicho, eu tô gostando, né, da barba. E ele não se contentou, você acredita? Aí começamos a brincar, não sei o que, ele viu que não ia... Antes eu entrava em debate, hoje eu não entro mais. Aí, cara, ele virou assim pra mim e falou: Sandra, posso falar uma coisa, cara? Eu já tentei A deixar... gente precisa escolher as nossas batalhas. Exatamente. E eu numa boa mesmo, sabe? Aí ele falou: Sandrão, é o seguinte, cara, conversando, né? Ele falou: eu tento deixar a barba, mas nasce um fio aqui, meia dúzia aqui, o outro ali, tá. Aí eu comecei a brincar com ele. Falei: então, cara, hoje tem implante de barba. Você pode, você pode implantar. E aí a gente ficou brincando com isso e tal. Mas confirmou aquilo que, de fato, eu aprendi alguns anos atrás, mas eu não usava, não. Eu dava curso disso aí, mas não usava e falava pro povo que eu não conseguia usar. Hoje eu consigo. Uma crítica injusta, na maioria das vezes, é um elogio disfarçado. Eu não pagaria caro nessa moto, não. Ele estava querendo uma igual, e tudo bem, tá tudo certo, pessoal. Tá tudo certo, tá tudo bem. Então, isso eu acho bacana. E lidar com pessoas difíceis, né, fazendo essa ponte aí, que você falou, depois eu vou editar e juntar tudo isso. Eu acho incrível, porque... Vamos lá. Eu estou fazendo uma tarefa de um negócio que eu não sei direito. Eu estou aprendendo a editar vídeos agora, né? Tem um editor de vídeos, aprendi, eu que edito os vídeos que estão no canal do YouTube. Nosso canal tem vários vídeos lá, do Bom Dia com Analogia, do Be Expert, que é isso que vocês estão vendo lá, e do Esporas, que é um programa online, né? E eu mesmo aprendi, por quê? Tinha um editor que ia fazer para mim, eu tinha que estar falando para ele assim: corta aqui, não, você cortou errado. Eu falei: quer saber, cara, eu vou aprender. Que hora você vai aprender? Eu falando comigo, né? Eu converso bastante comigo. E eu falei: Sandro Afonso, que hora que você vai aprender, cara? Eu não faço nada das 9 às 6 da manhã, das 9 da noite às 6 da manhã. Comecei a aprender à noite, cara, fazer de papapá, aprendi. Não é uma baita edição, é o que eu preciso. E aí, paguei baratinho, Mas, editor. Então, por que eu tô dizendo mas isso? parar, né? Não é? E é o que o Saulo falou. Eu não sei. Eu não sei se eu aprendi, se essa história, eu não lembro se essa história foi com você. Mas alguém me contou uma história. Eu não sei se eu vi também na TV, não lembro. Que era o cara vendia revistinha que ele mesmo desenhava, ele mesmo escrevia e ele mesmo vendia nos sinais, né, para fazer dinheiro. E aí foi uma repórter entrevistar ele e perguntou a ele onde ele tinha aprendido a escrever tão bem, porque a revistinha era muito boa e estava fazendo sucesso na cidade e tal. Ele olhou para ela e respondeu simplesmente: escrevendo. E ela perguntou, continuou a entrevista e tal: e onde você aprendeu a desenhar? Ele respondeu: desenhando. E como você aprendeu a vender? Ele: vendendo. E, pra mim, eu levo essa história comigo porque você tá aprendendo você tá editando vídeo. E qual a melhor maneira de aprender a editar vídeo? Editando. Então, vai ser um grande editor de vídeos. Se continuar nessa... Os seus vídeos vão ficar cada vez melhores. Então, no nosso dia a dia, né, seja um contador, seja um dentista, um médico, um advogado, quer exercer bem a profissão, não faça. Aceite o desafio. Eu tenho uma coisa assim que... e você falou aí, né, teve uma parte da live, você falou assim, o medo das derrotas, né? E uma coisa que eu levo para mim hoje, Sandro, que eu aprendi, que é o seguinte: quando eu tenho uma derrota na minha vida, é porque Deus achava que eu precisava de uma derrota naquele momento. Quando eu tenho uma vitória,
é porque Deus achava que eu merecia aquela vitória naquele momento. Porque tudo na vida é um aprendizado, né? E a gente está aqui é para aprender. Então, a maturidade e a vida adulta, né? Ela traz isso para a gente, né? Ela traz isso para a gente, a aceitar as adversidades e as circunstâncias. Meu amigo, a vida real é isso aí. Existe a vida ideal, que é o que você idealiza, né? E isso, ninguém idealiza problema, né? Ninguém idealiza problema. Ah, não, na minha vida ideal, eu tenho botar uns probleminhas lá, né? Uma casa na praia, uns problemas aqui, uma conta negativa ali. Não, ninguém põe. A vida ideal, meu, o cara idealiza a vida de sei lá, que ele pensa que Silvio Santos tem, que ele pensa que Steve Jobs tinha, né? Porque não é nada daquilo. O cara que vive a vida real, o cara que vive a vida real, ele sabe que a vida acontece adversidades a todo momento e ele precisa aceitar aquilo. Se você não aceitar isso, meu amigo, você não aceita a sua circunstância, né? Exatamente. E uma coisa no Ítalo Marcilli, eu vi isso no Ítalo Marcilli, que foi até eu não lembro, não me recordo, foi um filósofo, um escritor espanhol, alguma coisa, eu não me recordo. Mas ele fala assim que eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu salvá-las, eu salvo a mim mesmo. Ou seja, você tem que aceitar a sua circunstância, meu amigo. Onde você está hoje, né? Deixar uma vida de sonho, deixar uma vida de idealizações. O ideal é importante, lhe dar um rumo para onde você ir. Mas, meu amigo, viver buscando essa vida não é você perder de ter uma vida real, você de ter uma vida que lhe dá forma, que lhe dá substância, né? E é isso. Né? Eu queria pegar esse seu gancho aí. Ô, Saulo, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Você se vira aí, meu amigo, seu jiu-jitsu qualquer dia desses aí, porque eu vou te chamar de novo. Que você jogou, sim, cara, foi uma gotinha de água, igual eu falei pro outro expert, uma gotinha de água numa esponja seca. Eu sei que tem muito mais pra falar, Jay. Agora eu vou falar rapidamente, segura essa. As 3 coisas que eu aprendi com você. 3 coisas. A primeira coisa que eu aprendi com o Saulo Rocha, atitude. Ah, Sandro, mas você é conhecido por ter atitude, se estrepou pra caramba, já quebrou também por ter muita atitude. Não estou dizendo essa atitude, não. A atitude que eu aprendi com o Saulo é o seguinte. Tá ouvindo, Saulo? Parece que tá... A internet sua tá meio ruim aí, né? Mas eu vou falar. Primeira coisa que eu aprendi com você, Saulo, atitude. Qual atitude? Você saiu de Aracaju, Sergipe, e veio para Ribeirão fazer um treinamento de final de semana. Te conhecer, né? Fizemos a nossa parceria, comecei a te conhecer e aprendi a segunda coisa com você, sinceridade. Cara, essa sinceridade que você tem é algo incrível. Você fala o que você pensa para as pessoas. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi a sua atitude, ter saído de Aracaju, vindo para Ribeirão Preto, fazer um treinamento. A primeira coisa que eu aprendi com você. A segunda coisa que eu aprendi com você é sinceridade. Você fala o que tem que ser falado. Isso me ajudou bastante, porque eu tenho medo de ofender o outro. Então, todas as vezes que eu falo, tem que dizer isso para essa pessoa, eu lembro de você, Saulo, que sempre você foi muito sincero comigo. De verdade, cara. Verdade mesmo. Sandro, fale do teu jeito, mas fale. E essa segunda coisa que eu aprendi com você. E a terceira coisa que eu aprendi com você é o seguinte. Quando eu tentei entrar nesse marketing digital aí, né? Eu tenho 600 e poucos seguidores, mas eu não importo com quantidade, não. E você disse assim para mim, Sandro, você precisa fazer live, meu querido. Amigo, fazer live. E eu gravei tanto aquilo, que eu estava esperando o momento certo. Faz 6 meses isso. Você é devagar, Sandro? Eu falei, não. Na hora que eu começar, não vou parar mais. Toda quarta-feira. Exceto quando não der, eu vou justificar para o meu público, mas acredite, já são várias lives entrevistando um expert. E eu agradeço demais, porque quem me deu essa ideia foi você, meu brother. Pô, que bacana. Você. Pô, que bacana. Obrigado, viu? E aí, Salão, é o seguinte, estamos fechando a nossa live. Foi a primeira live que a gente passou de 1 hora. A
acredite, se você olhar nas outras edições, você vai ver que dá 57. Não por nada, os outros experts são muito bons também, conteúdo bom. O moderador é incrível, Alex. Não pôde participar hoje, era moderador. Fez o curso também de Florianópolis, fez o curso em Ribeirão comigo, agora mudou para São Paulo, um cara incrível. Mas essa live, eu não sei, cara, acho que, sei lá, passamos de 1 hora, Instagram derrubou, voltamos, ficaríamos mais 1 hora, porque toda vez que eu vou para Aracaju, Cândida deve ficar chamando você, Saulo, vem embora, homem. Não, eu tô com o Sandro aqui, Karina me chamando, vem dormir, amor. Não, eu tô com o Saulo aqui batendo papo. Então, cara, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, só que antes disso eu vou fazer um resuminho rápido da live. Gente, nós entrevistamos hoje, então, Saulo Rocha, de Aracaju, que é um expert na área de sistemas e tudo mais, passou por grandes desafios, um grande empreendedor. Nos conhecemos há mais de 10 anos, depois ele abriu algumas frentes em Aracaju. Foi muito bom para mim fazer workshops aí através do Saulo, um expert, e faz tempo que eu estou tentando acertar a agenda dele, nunca dava certo, não porque ele não quer, ele é comprometido com as coisas, e quarta-feira ele vai para o Jiu-Jitsu, ele está indo bem, parece, nisso aí, eu quero ver ele lutando um dia. E aí ele conseguiu mudar a agenda dele para participar dessa live de hoje, esse expert. Volto a dizer, vai ser editada essa live, vai estar no nosso canal do YouTube. Eu também vou compartilhar com o Saulo para ele pôr nos canais que ele quiser. É a pequena contrapartida que eu posso dar, é a minha simples edição, com todo carinho, e passar para você, Saulo, e deixar isso gravado para todos nós. Muito obrigado, meu brother. Suas considerações finais aí, para a gente se despedir da galera. Vai lá, Saulão. Pois é, cara, fico muito... Na verdade, quem é grato pelo convite sou eu, né? Quando você me fez o convite, fiquei muito agraciado com isso. Que, essa live foi uma rasgação de seda aqui, mas foi sincera, né? Como o Sam disse, eu sou um cara sincero. Então, se eu tenho que falar, tá falado, é isso aí. Você é você sempre foi uma grande referência minha. Eu falei isso pra você já várias vezes, né? Muitas problemáticas que eu passo no dia a dia, eu falei, como é que o Sandro se sairia dessa? E aí eu vou tentando imaginar como é que Sandro, né? Porque realmente é uma grande referência, eu aprendi muita coisa com você, nem cursos e muito mais fora deles, né? Eu acho que seus amigos podem, todos eles, né? Não sou eu, não, mas todos eles podem falar isso, né? Que você é um cara que, 100%, você entrega mesmo, né? Não tem... você tá fazendo, né? Essa live de graça pra todo mundo, velho, dando dicas aqui, dando curso aqui de graça, né? O pessoal tem que aproveitar. Eu vou ver, vou falando aqui, são 7 pessoas hoje aí, tá aqui ouvindo a gente. Esse cara vai ter live aí de 1.000, 2.000, 5.000 pessoas. Você pode anotar o que eu tô falando. Conteúdo tem. E se começar a aplicar na vida, meu amigo, decola. Não tem erro, não. Né? Porque diferente desses coaches, né, que todo mundo vê por aí, e hoje todo mundo tá batendo nos coaches e tal, e com razão, Sandro, você me desculpa, mas com razão, porque a formação de coach banalizou. E esse cara não, esse cara é coach quando coach era coach, né? E então, assim, não é coach de ideias, não é coach de sonhos, não é coach que traz resultado, entendeu? Então, assim, colocar resultado, você quer ter maior credibilidade no treinamento, você dê o treinamento e colocar dinheiro no bolso do cara. E tá aí para quem quiser comprovar e provar, vai lá no treinamento e faz o que ele diz e vamos ver se a coisa não acontece. Uma hora ou outra vai acontecer, né? Então é isso aí, né? Essa entrega, Sandro. Obrigado aí mais uma vez. Eu falo demais, né? Então vou parar por aqui, senão o Instagram vai derrubar daqui a pouco aí de novo. Show de bola, só obrigado, gratidão para todo mundo que entrou, pessoas novas que eu não conhecia, né, que seguem você. Obrigado, gente, viu? Por vocês terem entrado. As pessoas que todas as semanas entram nas minhas lives, às vezes tem mais ou menos, mas eu não importo. Com os números eu faço, como o Saulo falou, porque eu gosto do que eu faço. O meu coração canta há 20 anos profissionalmente. Há 20 anos eu faço com o meu coração canta. Nesses 20 anos, sua vida inteira era incrível? Sempre claro que não. Fiz um monte de coisa que eu não gosto, que eu não gostava para chegar onde eu estou. E também, até hoje, faço coisas que eu não gosto, mas meu coração canta. Também sou empresário, né? Essa é uma parte que eu não gosto muito, mas também faço para ter cases, para ser treinador, né?
E isso é mais legal, mas dar treinamento e conteúdo é o que eu mais gosto. Saulão, muito obrigado. Abraço pra Cândida, pro Luquinha, pro seu pai, pra sua mãe, pro seu outro irmão. Cara, logo mais eu vou bater em Aracaju aí, viu? Pra dar uma salgada. Esse ventão. Vem embora, vem embora. Traz a Falou, família toda. Cara, eu tenho que falar, eu tô com saudade da Maria, cara. Cadê a Maria? Maria tá aqui brincando, tá aqui embaixo. Eu tô em Campinas hoje, cara. Eu saí de Ribeirão Preto, tô indo pra São Paulo. Parei aqui em Campinas, tô na casa de uma amiga, de uns amigos meus, né? E a Maria tá lá brincando com o filhinho deles, que é meu afilhado. E depois vou continuar minha viagem aí, dando treinamento, enfim, levando boas novas para as pessoas. Saulão, um abraço para você. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado mesmo, de coração, cara. Obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite aí. Falou, Valeu. Santão. Até mais. Expert, seja especialista. Especialista em quê? Em si mesmo. Quando quiser é só chamar, viu, Santo? Tô aí, viu? Beleza, meu irmão. Conto com você. Vou chamar mesmo, cara. Você que manda aqui, você é o dono disso aqui tudo, rapaz. Show de bola. Obrigado, Saulão. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado aí a todos que participaram aí. É isso aí, gente. Essa foi nossa live, então, o Be Expert. Trouxemos mais um expert direto de Aracaju, Saulo Rocha, uma pessoa incrível. Deu 3 dicas fortíssimas. E dizendo agora o seguinte, nós vamos fazer a primeira live das 4, que são 3 competências essenciais em cada live. Falamos hoje sobre autoconfiança, sobre comunicação eficaz e relações humanas. A próxima live vai ser de arrebentar, acredite. Tá promovendo a próxima live? Tô, porque são 3 competências incríveis que a gente vai trabalhar aqui. Se você puder participar, anote na sua agenda, coloque ali um despertadorzinho, participe da nossa live semana que vem. Todas as quartas-feiras, 18h59. Be Expert, é isso aí. Vá no canal do YouTube, tem vários conteúdos lá. Tem o programa Esporos, que fala sobre centros de inteligência e tudo mais, instintos. Também nós temos o Bom Dia com Analogia, que está no nosso canal do YouTube. Todos os dias eu posto uma analogia, uma metáfora. O projeto que eu fiz o ano todo, já tem acho que umas 50. Todos os dias eu gravo um conteúdo sobre analogia e metáforas do dia a dia. E tem as lives também no nosso canal, na playlist, que são os Be Experts. Os experts dando suas melhores dicas. E hoje tivemos as dicas de Saulo Rocha, que é uma pessoa incrível, que deu dicas coloquiais, empíricas, que ele vive no seu dia a dia. É isso aí. Obrigado a todos. Be Expert, seja especialista. Especialista em quê? Em si mesmo. E até semana que vem. Tchau, gente. Um abraço para todos.